Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje para a nossa lição de número 5, ok? O mistério revelado e a oração fervorosa. Então são esses dois tópicos que nós vamos trabalhar. O autor, ele já abre lição citando Efésios capítulo 3, né, do versículos 1 até o 21. Então nós vamos falando sobre alguns versículos de maneira particular, mas a ideia é, primeiro, na primeira parte, é falar sobre aquilo que Paulo fala como mistério, né, revelado aos gentios, que nada mais é do que aquilo que nós chamamos de as boas novas, aquilo que nós chamamos de salvação para aqueles que não eram de origem judia, né, judeu de origem. Então ele começa abrindo a lição dizendo, né, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus por vós, os gentios. Então ele está especificando que grupo que ele trabalharia enquanto apóstolo, né, para quem seria o foco das suas pregações, que era o povo gentil. É importante a gente saber que nesse contexto Pedro e outros apóstolos trabalharam com os judeus, e Paulo e sua equipe, né, Barnabé, Silas, todo esse pessoal, João Marcos, todo Apolo, Priscila, Áquila, todo esse pessoal trabalhou mais voltado para o povo não judeu, que nós chamamos de gentil, né? E aí no tópico, na introdução da lição, o autor traz justamente essa ideia de Paulo, né, se colocando como prisioneiro não daquele governo local, mas colocando como um prisioneiro de Cristo, né, com uma função de trabalhar para Cristo. Essa é a base da introdução da lição. Aí, quando nós chegamos no tópico primeiro, fala assim, o grande privilégio de Paulo está baseado no versículo 1 até o versículo 13, né, que o autor da lição diz que são dois privilégios. Primeiro, o mistério da união de gentios e judeus em Cristo, né? Então, os gentios sendo colocados também agora como família de Deus. E o segundo privilégio, que era proclamar, falar, anunciar e manifestar essas boas novas, né, esse evangelho a todas as pessoas. Aí quando o autor segue no número 1, aí no número 1 do tópico 1, diz assim, o mistério que foi revelado, que está baseado até o versículo 6. Aí no versículo 6, que é o resumo de tudo isso, diz assim, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, é isso que o apóstolo Paulo chama de mistério, né? O mistério que foi revelado. Então, em português, mistério significa algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, né? Porém, aqui a ideia original é uma verdade que estava oculta ao conhecimento e entendimento humano, mas que atualmente foi desvendada pela revelação de Deus. Foi até tema de uma das perguntas da Karina na última aula do Zoom que nós tivemos, perguntando sobre toda essa questão de como é que os gentios se encaixavam nisso, se era só para os judeus, se não era só para os judeus. Fato é que nós conseguimos ver através da palavra de Deus que havia sim um povo selecionado, havia sim um povo separado, e que agora em Cristo os gentios pôde também fazer parte da família de Deus. E a gente pode conjecturar várias coisas. Esse plano já existia no coração de Deus, eu não tenho dúvida que sim. Aí nós podemos pensar, mas Deus usou a dureza de coração do judeu para inserir o gentio? Se o judeu tivesse aceito, como é que viria? Será que teria o plano para o gentio? Eu creio particularmente que sim, porque era um mistério, estava oculto em Deus. A Bíblia não traz como uma ideia nova, a Bíblia não traz como uma ocorrência a partir de uma negação do judeu. Então, porque o judeu não quis, então Deus abriu uma janela para o gentio. Eu não consigo ver dessa maneira. A palavra mistério diz que já estava escondido, já estava guardado em Deus, né? E aí, o autor da lição traz, baseado aqui no versículo 6, que os gentios se tornam co-herdeiros da mesma bênção, membros do mesmo corpo e coparticipantes da mesma promessa. Ou seja, embora vai haver um julgamento diferenciado para o povo judeu,
nós vemos que, baseado naquilo que nós chamamos de promessa, o gentio está equiparado agora ao povo judeu por causa de Cristo, ok? Aí, tem uma frase de Stott aqui no final que diz assim: judeus e gentios seriam incorporados em Cristo na sua igreja em igualdade, sem qualquer distinção. Essa união completa entre judeus e gentios e Cristo era radicalmente nova, e Deus revelou a Paulo vencendo o arraigado preconceito judeu, essa raiz, né? Palavra chata de falar. Essa ideia do judeu de que só ele seria salvo, só a sua nação seria salva. John Stott vem dizer que ele entende que não, que já havia um plano do gentio e dos judeus sendo um só povo em Cristo, embora a ideia de pensamento do judeu fosse diferente, como um povo único. A gente não pode entender o povo judeu como um povo único, a gente tem que entender o povo judeu como um povo especial, um povo separado dentre todos os povos. Mas daí a dizer que a salvação é específica ao judeu, Cristo vem provar que não. No tópico 2, o mistério lhe foi confiado. Então, aqui, no versículos do 7 até o 13, ele faz, o autor faz um trocadilho que eu achei bastante interessante, que ele diz assim: Paulo agora sai do mistério e vai ao ministério. Então aquilo que era mistério em Deus e que foi revelado através do apóstolo, agora vira um ministério, vira um trabalho, vira a finalidade pela qual Paulo foi chamado, tá? Então não havia ministério de Paulo se não houvesse o mistério revelado, tá? É isso que a gente pode entender aqui. E aí Paulo vai discorrer que ele era o menor de todos, etc e tal, né? Falando desse trabalho, né, que o Senhor havia incumbido, ok? Então nós temos que entender o seguinte: Paulo foi sim o apóstolo dos gentios. Paulo foi sim o canal pelo qual Deus escolheu revelar toda a sua graça àqueles que não eram judeus, ok? Então, qual que era esse trabalho de Paulo, né? Como é que foi dado? No número 2 era a sua lição, na letra A diz assim: esse trabalho era pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, ok? A palavra insondável, que está no versículo 8, na minha versão diz incompreensíveis. Tá? Então, esse mistério de Deus, que é a salvação para os gentios, é algo que a nossa mente não consegue entender. É algo que foi guardado a 7 chaves no coração de Deus. É algo que cabia unicamente à Trindade, né? E que depois foi revelado ao homem, e até hoje nós não conseguimos entender. O que Deus viu em nós para nos salvar? Né? Se nós não somos a raiz de Davi, né? De forma humana, nós não somos a descendência de Davi, se nós não temos alguma relação nessa genealogia com o Cristo homem, como é que nós poderíamos ser salvos? Então, por causa da graça de Deus que nós não conseguimos explicar. E aí o apóstolo Paulo vem para falar dessas insondáveis, dessas inexplicáveis, imensuráveis riquezas de Cristo, que é revelado aos gentios. Então essa era um dos trabalhos de Paulo que nós continuamos fazendo hoje. Então o mistério, que agora não é mais mistério, ele continua sendo ministério para a gente, ok? Letra B. Manifestar o mistério a todos os homens, versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus e que tudo criou por meio de Jesus Cristo, né? Então esse mistério, que para nós não é mais mistério, continua sendo mistério para aqueles que não conhecem. Então nós continuamos com essa missão de manifestar o mistério de Deus. A gente se entendeu o seguinte: não é porque para nós não é mais novidade que todos já sabem, né? Então nós temos que participar dessa verdade. E a letra C e última da primeira parte é tornar conhecida a uniforme sabedoria de Deus, né? A multiforme sabedoria de Deus. Multiforme no grego significa multicolorido, né? Então fala dessa ideia da igreja agora ser multirracial, multicultural. Essa questão do multicolorido me fez lembrar quando nós estudamos lá atrás sobre o tabernáculo, né? E como que quando Moisés monta todo aquele tabernáculo,
como que os panos eram coloridos, como que havia toda uma forma de chamar a atenção de diversas cores, e a Bíblia lá no Antigo Testamento ela é enfática de como montar o tabernáculo. Então, aquelas muitas cores do tabernáculo já remetia à multiforme sabedoria de Deus, que é essa multicolorido, a forma com que Deus se manifesta. Então, é Deus falando dos mínimos detalhes, né? Então, no versículos 10 e 9 diz, para que agora pela igreja, né? Então, através de nós, essa multiforme sabedoria de Deus seja reconhecida dos principais e potestades no céu. Então, agora, nós falamos sobre isso nas aulas passadas, é a igreja que vai transitar nesse mundo espiritual. Então, é a igreja que vai trazer esse colorido que há no céu para colocar nessas potestades do mal, que nós chamamos de trevas, nós chamamos de lugares tenebrosos. Né? Então, quem que consegue colorir esse mundo de trevas? Quem consegue trazer luz a esse mundo de trevas? É a igreja. Então, por isso que a igreja é o meio pelo qual a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. E o autor traz a definição aqui no finalzinho. Quem são os principados e potestades? Estão em foco poderes angelicais superiores que habitam nas regiões ou esferas celestiais. Os anjos, e não somente os homens, aprendem com a sabedoria de Deus mediante a observação do que ele realiza em seus feitos. Tá? Então, é um lugar onde se dá as batalhas espirituais que nós aprendemos dias atrás. Ok? Então, quanto mais nós tivermos dessa multiforme sabedoria de Deus, mais nós conseguimos existir nesse mundo espiritual, trazendo novas cores, trazendo novas realidades a partir do que é uma igreja, ok? Então, basicamente, essa é a primeira parte da lição, o mistério revelado. Então, o mistério, em síntese, é a salvação para os gentios e não somente para os judeus. E até naquele momento, quando Paulo começa a pregar sobre isso, a ideia dos judeus é que eles eram o único povo de Deus, quando na verdade Deus tinha a mim e a você como filhos e também como povo, tá bom? Então, bom estudo e nos encontramos logo mais. Com certeza.